Boa noite, queridos amigos e amigas. Então, mais uma segunda-feira, onde nós vamos nos encontrar. E hoje o tema é um tema muito complexo. Digamos até que muitas pessoas evitam esse tema, que é exatamente falar sobre a morte. Nós vamos fazer uma pequena reflexão a respeito desse assunto tão controverso e ao mesmo tempo inevitável na vida de todos nós. Todos nós, um dia, iremos partir. Todos nós, um dia, iremos abandonar este planeta, abandonar este corpo e seguir rumo ao desconhecido, seguir rumo ao eterno, seguir rumo aos céus. A fé das pessoas dita muito o seu posicionamento diante da morte. Então, aqueles que são católicos, evangélicos, espíritas, budistas, universalistas, todas aquelas pessoas que carregam alguma crença, algum tipo de crença no pós-morte, vão explicar esse acontecimento e se preparar para esse acontecimento, tendo em vista a fé que professam. Eu não trouxe aqui mensagens ou textos de todas as religiões, mas de duas que me são mais próximas, claro, a Bíblia, onde eu vou ler aqui um trecho do Evangelho de João, do capítulo 11, versículo 25. Esse trecho fala da morte de Lázaro e Jesus vai até a casa de Lázaro e então ele se encontra com suas irmãs Marta e Maria e ele profere a seguinte palavra. Disse-lhes Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Você crê nisto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que devia vir ao mundo. Nesse trecho, nessa passagem, Jesus diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Então, aquele que crê viverá eternamente. Aquele que acreditar nessa promessa de Cristo, acreditar na promessa de Jesus, viverá eternamente. Porque assim como Cristo morreu e ressuscitou, assim também nós ressuscitaremos com Cristo. Também nós, após a nossa morte, iremos nos encontrar na presença de Deus, nos encontrar no infinito dos céus, no lugar onde nós não podemos fisicamente testemunhar, mas apenas com a nossa fé. E por isso eu vou ler o segundo trecho, também tirado da Bíblia, da primeira carta aos Tessalonicenses, o capítulo 4, versículo 13. Irmãos, não queremos que ignoreis coisa alguma a respeito dos mortos, para que não vos entristeçais como os outros homens que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus levará com Jesus os que nele morreram. Eis o que vos declaramos, conforme a palavra do Senhor. Por ocasião da vinda do Senhor, nós que ficamos ainda vivos, não precederemos os mortos. Aqui também, na carta aos Tessalonicenses, nós temos a informação digna de fé, de que se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também será conosco. Trechos retirados da Bíblia.
Através da fé, nós podemos explicar as coisas que cientificamente não podemos explicar ou compreender. A nossa fé cristã nos dá o alento ao coração de que após a morte, a morte física do corpo, nós iremos viver eternamente junto do Pai. Quando nós acreditamos nisso, quando nós acreditamos que nós temos uma vida eterna em Deus, a morte ela deve ser interpretada apenas como uma passagem, apenas como um se despir da veste que é o nosso corpo, para vestirmos da presença de Deus por toda a eternidade. Mas, apesar disso, apesar de tudo isso, nós carregamos muito no coração o fardo pesado do medo da morte. Muitas pessoas não vão aos cemitérios. Quando morre alguém, quando morre algum conhecido, a pessoa não vai. Liga, se coloca à disposição da família para ajudar de alguma forma, mas ao cemitério não vai. Tem aquelas pessoas mais antigas, eu lembro muito do meu avô, quando ele ia ao cemitério, ele chegava em casa e tirava o sapato, tirava aquela roupa que ele tinha ido, punha aquela roupa para lavar, tomava um banho, porque, segundo ele não podia trazer a terra, a poeira, a energia do cemitério para dentro de casa. Então ele já tirava toda aquela roupa, já punha para lavar, já tomava um banho, trazendo muito um sentimento até mesmo de pouca fé ou de superstição e talvez não muita compreensão. Por outro lado, claro, também higiene, porque é interessante perceber que muitas vezes a pessoa recebeu, os mais antigos, recebeu essa formação dos seus pais, dos seus avós, e então todas as vezes que eles iam ao cemitério, eles tinham essa prática. Era uma prática muito comum. Hoje em dia, as pessoas já não têm mais tanto esse costume já não é tão difundido assim. Mas é interessante perceber que nós temos muito medo da morte. Muito medo. E quando tem alguém próximo a nós que se vai, o nosso sentimento inicial é de desespero. É um sentimento de perda profunda, uma dor profunda na alma e no coração. Uma dor física, uma dor que você sente, mas é uma dor que vem lá de dentro. É uma dor que dói também na alma. E esse sentimento de dor, muitas vezes, se ele não for bem trabalhado, se o luto não for bem trabalhado, se o consolo e a restauração não forem bem executados, a pessoa pode carregar sequelas e traumas para o resto da vida. Eu conheço algumas pessoas que perderam os pais ainda criança e que até hoje têm dificuldade de se relacionar com a morte porque perderam os pais e depois não foram bem orientados, não foram bem acolhidos, não foram bem cuidados com zelo e carinho. Muitas pessoas temem a morte porque não sabem o que vai acontecer depois. Algumas pessoas dizem, eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de como eu vou morrer. De qual situação vai resultar na minha passagem desta vida. Isso também é um medo da morte. Porque se você tem medo de como você vai morrer, você tem medo de todo o processo. Porque esse processo, esse fato, ele simplesmente é o fato gerador. É o fato inicial. É a causa da sua morte. Então ele que vai iniciar todo esse processo. Eu não lembro bem agora, eu vou pesquisar e depois eu posto aqui para vocês, porque eu me lembrei nesse exato momento. Tinha um filósofo que dizia, acho que era Epicuro, que nós não devemos temer a morte,
Porque quando a morte nós já não somos mais. Quer dizer, quando a morte acontece, você não está mais ali, né? Porque, segundo ele, no momento da sua morte, no momento exato em que você morre, você já não está ali. Você já abandonou o seu corpo. Então você não precisa temer a morte. Você deve, sim, aproveitar a sua vida. E as pessoas, elas vivem, trabalham, estudam, como se não fossem morrer, como se fossem imortais. Aproveitam pouco tempo com a família, aproveitam pouco tempo com os amigos, pouco tempo para se restabelecer, para se curar, deixando sempre para outra segunda-feira mudar aquele projeto de vida, iniciar uma nova história, um novo processo, começar a ler aquele livro, começar a academia, visitar alguém. Deixa sempre para depois. Só que nós não temos garantias nenhuma, de que quando nós saímos de casa pela manhã, que nós vamos retornar ao fim do dia. Mas isso não é para nos alarmar, isso não é para que nós estejamos desesperados em relação à morte, muito pelo contrário. São Francisco de Assis chamava a morte de irmã. Ele dizia que a morte era a irmã querida que vinha nos levar para nos colocar no colo e nos braços de Deus. E é um pouco contraditório se a gente parar para pensar que todos nós desejamos o céu, né? Desejamos a vida eterna, mas ninguém quer passar pela morte. Isso não significa que a gente tem que viver desprezando a nossa vida, desprezando o mundo, desprezando a nossa história. Isso é uma atitude covarde. Isso é uma atitude de pessoas imaturas. Nós temos sim que viver com intensidade, aprender, buscar compreender, buscar resolver os nossos problemas, amadurecer, não sermos soberbos, não achar que somos melhores que os outros pelo cargo que ocupamos. Muitas vezes as pessoas pensam que porque tem um salário maior, porque tem um cargo maior, que são melhores que os outros. Isso tudo é uma ilusão do ego. Isso tudo é uma ilusão tremenda, porque ao final todos nós passaremos pelo mesmo processo. Todos nós iremos passar, abandonar esse corpo, abandonar esta vida, deixar coisas por fazer, livros sem terminar de ler, seriados sem terminar de assistir, lugares sem visitar e sem conhecer, pessoas sem pedir perdão, porque quando a morte vier, ela não vem com hora marcada, ela não avisa. Então, na verdade, as pessoas têm medo da morte porque encarar a morte é encarar a própria vida. Se você encara a morte, você encara o fim da sua existência. Então você faz uma reflexão de quem é você. Você faz uma reflexão do que você tem feito da sua vida, do que você tem feito dos dons que você recebeu da vida de Deus, do universo, do planeta. E quando você se coloca diante da sua vida, você percebe tantas coisas que você precisa mudar, que talvez o medo da morte seja, no fundo, o medo de uma vida plena. Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância, vida abundantemente. E nós nos contentamos em viver com migalhas. Nós nos contentamos em viver com misérias, com restos, com lixo. O lixo emocional que outras pessoas lançam sobre nós. O emprego que não nos dá satisfação pessoal, que não nos faz sentirmos realizados. Os falsos amigos que só se aproximam de nós quando precisam de alguma coisa ou quando tudo está bem. E na verdade, no fundo, nós temos medo de encarar a nossa própria existência. Nós temos medo de olhar para trás, de olhar para a nossa história e fazer um exame de consciência e perceber o quanto nós temos que crescer e mudar, o quanto nós precisamos resolver, o quanto nós temos ainda por amadurecer. Então, o medo da morte é o medo de encarar as suas próprias imperfeições. Porque se você pensa na morte como fim,
E aí você olha para a sua vida e percebe que você não tem feito tudo aquilo que você quer fazer, então você prefere não refletir sobre a morte, porque isso te incomoda. E se você não tem fé em si mesmo, não tem fé na misericórdia de Deus, não tem fé na presença do Espírito Santo, não tem fé na sua consciência liberta e desperta, você vai temer a morte com medo da condenação eterna. Então muitos temem a morte pelo que vem depois, e muitos temem a morte pelo que já estão vivendo agora. É por isso que carnaval faz tanto sucesso. É por isso que normalmente quem abre um bar tem muitos clientes. Se ele for uma pessoa inteligente que trabalha bem, ele não fecha. Se ele atende bem seus clientes, ele prospera. É por isso que a gente entra na internet, no Facebook, no Instagram, e o que mais tem diariamente são eventos. Eu mesmo vou a muitos. Mas tantos shows, tantos eventos, tantas festas, tantos lugares, as pessoas querem postar no Instagram fotos de tantas coisas que estão fazendo, porque muitas vezes não param, como nós estamos parando agora, para refletir. Como tem sido a sua vida? A cada dia que passa, nós nos aproximamos da morte. A cada dia, nós damos um passo para os braços da morte. Isso não quer trazer para nós desespero, muito pelo contrário. Isso tem que trazer para nós amadurecimento, confiança. Isso tem que trazer para nós despertar espiritual, percebermos que nós não temos muito tempo, porque nós não sabemos quando irá acontecer. Você não sabe. Quantas pessoas partiram das nossas vidas e a gente pensava, poxa, eu ia encontrar com ele tal dia. Nossa, eu encontrei com ele ontem, encontrei com ela ontem. A gente estava com um projeto junto, a gente ia viajar juntos. A gente se viu em tal lugar recentemente. E quando você encontrou com essa pessoa e você foi embora, você não se despediu dela como se fosse a última vez. Porque se você soubesse, teria sido uma despedida diferente. Um dia eu vi uma frase assim: um dia você e seus amigos saíram para brincar quando eram crianças pela última vez e nenhum de vocês se deu conta disso. Isso nem é por causa da morte, é porque a gente cresceu. Então, se a gente olhar para trás, realmente, teve um dia que foi a última vez que a gente saiu para brincar. Talvez eu não me lembre, talvez você não se lembre, talvez alguém se lembre porque foi marcante, mas um dia você reuniu seus amigos, todos os seus amigos de infância, ou aqueles amigos que você tinha costume, e vocês saíram pela última vez para jogar o seu futebol, para brincar, para jogar videogame, para ir em algum lugar. E depois, esse encontro, ou esses encontros, não aconteceram mais. Porque cada um foi crescendo, foi se ocupando da sua família, do seu trabalho, da sua vida pessoal e profissional. E os encontros se tornaram menos frequentes ou talvez até inexistentes. Isso quando os amigos, que antes eram tão amigos na infância, hoje a gente já nem se conhece mais tão bem. A gente não tem assunto quando encontra com a pessoa. E quando éramos crianças, a gente se via diariamente, conversava por horas e horas, às vezes sentava na calçada e ficava antigamente até de madrugada na praça, na calçada, na porta de alguém, batendo papo, conversando, jogando bola, jogando bolinha de gude, jogando finca. E um dia vocês fizeram isso pela última vez. Então, hoje você está com seus amigos, com seus familiares, nos lugares que você ama e gosta, mas um dia você irá se encontrar com uma dessas pessoas pela última vez e você não vai se dar conta disso. Ou talvez seja a sua hora
E os outros é que irão se encontrar com você pela última vez. E eles não saberão disso, muito menos você. Então por que a gente vive como se fôssemos imortais? Por que nós vivemos como se fôssemos imortais? Por que a gente não encara a realidade? Porque a realidade dói. Porque a realidade incomoda. Porque a realidade causa ansiedade. A realidade causa mudanças. E se você encara a realidade, você não tem o direito de continuar sendo a mesma pessoa. Se você começa a perceber o que existe por trás de todas as coisas, o que existe por trás da realidade da vida, você não tem mais o direito de ser a mesma pessoa. Eu não digo, isso não é uma exigência minha, isso é uma exigência da vida. Você mesmo irá exigir de si uma mudança. Você não vai mais conseguir agir da mesma maneira quando você começa a perceber o quanto o ser humano é frágil, o quanto as pessoas são superficiais. Você vai querer buscar uma vida mais profunda. E talvez as pessoas que estão ao seu redor não irão conseguir mergulhar junto com você, porque elas não têm fôlego. Então você vai ter que mergulhar sozinho ou sozinha. Você vai ter que buscar a sua vida única e exclusivamente só. Não estou dizendo que você nunca mais vai encontrar ninguém, não estou dizendo que você vai abandonar os amigos e a família, não. Mas é um caminho que é só seu. É nesse sentido. É um caminho que é responsabilidade sua. Ninguém mais pode viver isso por você. Ninguém pode te tomar pela mão, te conduzir pela mão e te mostrar a verdade. Te mostrar qual é a realidade das coisas. É você que precisa compreender, é você que precisa despertar. E é por isso que nós estamos aqui no nosso encontro de despertar. Tem um livro, o livro tibetano do viver e do morrer, que é de tradição budista. Ele tem algumas referências ao livro tibetano dos mortos. Não é o mesmo livro. Ele tem aqui algumas frases que eu vou ler de pessoas que tiveram experiências de pós-morte. Quer dizer, pessoas que foram dadas como mortas e depois voltaram à vida. Uma delas diz o seguinte: agora, para o resto da minha vida, estou totalmente convencido de que há vida depois da morte. Sem qualquer sombra de dúvida, e não tenho mais medo de morrer. Não tenho. Algumas pessoas que conheci são tão medrosas, tão apavoradas. Sempre sorrio para mim mesmo quando ouço alguém duvidar de que exista uma vida posterior ou dizer: quando a gente morre, acabou tudo. Penso comigo, eles não sabem de nada. Um outro testemunho. O que aconteceu comigo naquele momento foi a mais extraordinária experiência que já tive. Ela me fez compreender que há, sim, vida após a morte. Mais um testemunho. Sei que há vida após morte. Ninguém abala esta minha crença. Não tenho dúvida. É tranquilo, não há nada a temer. Não sei o que há mais além do que aquilo que eu experimentei. Mas para mim já é muito. Então são textos, está aqui na página 133, 134 do livro tibetano do Viver e do Morrer, que traz um pouco sobre a experiência budista, a história budista, os ensinamentos de Buda a respeito da preparação para a morte. É um livro muito interessante de pesquisa, de compreensões, é um livro que traz muitas reflexões, é um livro também bem profundo, então você precisa ter uma mente bem aberta, um coração bem acolhedor para ler este livro, né? Se você não tem uma base para a interpretação. E nele também traz aqui um trecho da vida de Mozart. Mozart, ele compunha minuetos aos 5 anos e sonatas aos 8. Então Mozart, desde criança, ele já era um gênio da música, né? Então ele tem algumas cartas
que ele escrevia para seu pai, e numa delas ele diz o seguinte, se referindo à morte: a verdadeira e melhor amiga da humanidade, a chave que descerra a porta para o nosso verdadeiro estado de felicidade. À noite, escreveu ele, nunca me deito sem pensar que talvez, jovem que sou, eu não viva para ver o dia seguinte. E apesar disso, nenhuma das minhas amizades pode dizer que no convívio com elas sou refratário ou insociável. E por essa fonte de felicidade eu agradeço ao Criador todos os dias. E de todo o meu coração desejo o mesmo aos meus semelhantes. Então isso aqui são palavras de um gênio da música. Um gênio que dizia que a morte é um grande dom que a humanidade possui. Mas é interessante que nós ficamos mais à vontade nos lugares onde nós não temos que refletir em nenhum momento a respeito da morte. Você nunca viu num desfile de bloquinho de carnaval, numa festa de carnaval, alguém fazer alguma reflexão sobre a morte? A não ser que seja para avisar que alguma coisa aconteceu na festa. Mas trazer uma reflexão profunda sobre o que é a morte, no carnaval não. E muitas vezes, na nossa própria casa, é um tabu falar sobre a morte. É um tabu falar sobre o fim da vida. Então, nós vivemos como se fôssemos eternos e não nos preparamos para o nosso fim. A gente não se prepara com um seguro de vida, não se prepara espiritualmente, não se prepara ao deixarmos para a nossa família as coisas bem encaminhadas. Porque não são só os idosos que morrem, os jovens também. Eu perdi uma filha com 5 anos de idade e eu nunca imaginei que eu fosse enterrar a minha filha. Nunca imaginei. Porque na nossa cabeça, o natural é que os filhos enterrem os pais. Nós até ouvimos muito essa expressão, não, o normal, o natural, é que o filho enterre o pai, e não o pai enterre o seu filho. E eu posso dizer de um lugar seguro, de que a dor de quem enterra o seu filho, a sua filha, é uma dor inexplicável. É uma dor que não pode ser expressa, explicada, verbalizada. É uma dor que dói no fundo da alma. Mas mesmo eu tendo passado por essa dor, não estou querendo aqui ser modelo para ninguém, mas eu estou apenas partilhando com vocês a minha experiência. Mesmo tendo passado por essa dor, nos momentos em que eu me colocava na presença de Deus, eu fazia a seguinte oração: Senhor, eu não compreendo o que queres com isso, mas eu entrego, confio, aceito e agradeço. E fui grato a Deus pelos 5 anos em que a minha filha esteve comigo e em que eu pude ser o seu pai. Mas eu estava preparado? Não. A minha preparação para esse momento, e que inclusive eu acredito que eu tenha me conduzido até de uma forma, não sei se a palavra seria essa, mas de uma forma melhor, uma forma menos dolorosa, ou menos dolorida, foi porque a minha fé me sustentou. A minha certeza de que a morte é uma grande mentira é que me sustentou. E quando eu digo isso nos casamentos, quando eu digo isso para as pessoas que a morte é uma grande mentira, não é porque eu quero enganá-las, é porque eu creio nisso, é porque eu passei por isso e é porque essa é a certeza que a minha fé me proporcionou. Então eu sei, através da minha experiência, que a morte é uma grande mentira. E isso me fortalece. Então, se você é alguém que tem medo da morte,
não se desespere, porque você está acompanhado pela grande maioria das pessoas. Mas você pode fazer uma escolha: elevar-se espiritualmente, estabelecer a si mesmo um nível elevado de maturidade espiritual, que irá confortar de tal modo o seu coração e oferecer-lhe uma certeza inquestionável de que a morte é apenas uma passagem. Então você não vai temer a morte. Você pode não desejá-la, como eu não desejo. Eu não desejo a morte, mas eu não tenho medo dela. Assim como você não deve desejar a morte, porque se Deus lhe concedeu viver, valorize a sua vida, respeite a sua história, ame as pessoas que estão com você, a sua família, vive intensamente, aproveite cada momento e siga em frente. Siga em frente. Porque os dias, eles vão te mostrar que a dor pode ser superada. Os dias vão mostrar para você que você é capaz, que você pode se reerguer, mesmo que a dor seja a maior que você já sentiu na sua vida. E eu digo isso por mim mesmo. Eu digo isso porque eu senti a maior dor que eu já senti na minha vida e eu me reergui na graça e na presença de Deus. Então eu tenho certeza que você também pode trilhar esse caminho. E com essa pequena reflexão, eu não tenho aqui a intenção de concluir, de fechar nenhum assunto, mas apenas de conversarmos. Nós percebemos e concluímos que quando você se torna alguém desperto, alguém que tem consciência da vida e da morte, você não tem medo da morte, assim como não tem medo da vida. Porque muitas pessoas, ou a maioria das pessoas que têm medo de morrer, são aquelas que também têm medo de viver intensamente. Vivem uma vida medíocre, se enganando todos os dias, esperando o final de semana, as férias e o carnaval. Mas principalmente o carnaval, para viver como se não houvesse amanhã. Mas há o amanhã. E depois que passar o carnaval, você vai acordar. Talvez numa quarta-feira de cinzas, colhendo e catando os seus pedaços, colhendo e catando a sua dignidade que você perdeu. E muitas pessoas falam: que discurso, conservador. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que muitas vezes as pessoas querem ser descoladas, querem ser livres, mas por dentro estão aos pedaços. E aí quando sai para o carnaval, falam que fizeram A, B, C, beberam, fizeram isso, fizeram aquilo, mas no fundo estão aos pedaços. No fundo não têm coragem de encarar a si mesmas. Agora, se você está pleno de si e sabe o que vai fazer, faça da sua vida o que você quiser, porque você é livre para isso. Eu estou me dirigindo àquelas pessoas que estão se enganando. Então se encontre, para que quando você estiver no seu carnaval, você não se perca. Então você vai poder curtir, aproveitar, brincar, festejar. E quando chegar na quarta-feira de cinzas, você não vai estar aos pedaços. Você vai estar bem, pleno de si. Mesmo que cansado e talvez com uma dorzinha de cabeça. Mas tenhamos coragem, muita coragem. Coragem para viver e coragem para morrer. Um grande beijo, uma boa semana para todo mundo. Na próxima segunda-feira, às 21 horas, nós vamos estar aqui novamente no nosso encontro de despertar. Um grande abraço e que Deus te abençoe.